1 Coríntios 15, a partir do 35. Esse negócio de doutrinas falsas, sempre, lá na época de Paulo, ele já tinha que combater essa questão de doutrinas falsas. E lá em Coríntios, estava vendo alguns que diziam que não havia ressurreição de mortos. Então o apóstolo Paulo diz assim, se não houver ressurreição, então o nosso trabalho, a nossa labuta, o nosso esforço é em vão. Para que se batalhar? Para que se lutar? Porque o cristianismo está baseado na morte e na ressurreição de Cristo. Então, a gente está aqui na luta, na labuta, mantendo a fé, para quê? Para alcançar uma ressurreição, alcançar uma nova vida, alcançar um novo corpo, que não tem mais fraqueza, que não tem mais dor, que não tem mais vergonha, que não tem mais corrupção. Então, Paulo agora estava dizendo, olha, vocês são insensatos, porque estavam perguntando assim, como é que acontece a ressurreição? Aí ele aqui vai explicar. Vocês prestem bastante atenção, nós vamos aprender muitas coisas boas aqui. Aí ele vai explicar como é que vai proceder estas coisas. Você, esse seu corpo, porque os gregos entendiam assim. Os gregos tinham um ditado, aqueles filósofos, que a gente faz o que quer da matéria, porque nós não vamos ter um novo corpo. Eles pregavam isto, que não existia mais um novo corpo, não. Então poderia fazer o que quiser, farrar, tudo o que fosse dessa vida, porque senão nós não vamos ter mais nenhum corpo. Eles faziam isso, os filósofos. Nós não vamos ter mais nenhum corpo, então vamos fazer tudo, porque vai se acabar mesmo. Então podemos fazer tudo. É o que as pessoas dizem hoje. As pessoas dizem assim, eu tenho que beber, que farrar, que fazer tudo aqui, porque quando a gente morre, não sabe o que vai acontecer. Então esse velho lema ainda está no mundo. Mas o cristão, ele luta, enfrenta tribulações. Paulo disse, se você ler antes, ele vai dizer que enfrentou feras. Ele lutou, batalhou, por quê? Porque ele aguarda uma ressurreição. Aguarda uma nova vida. E ele disse, se nós esperarmos somente nesta vida, somos os mais miseráveis do mundo. Se só existisse essa vida aqui, só existisse esse corpo aqui, e a gente morria, putrefava ali, corrupção, podre, apodrecia e acabava, seríamos o povo mais miseráveis do mundo. Um pouco de tempo aqui na terra para terminar? Não. Haverá um novo corpo. Esta carne e este sangue não é do reino de Deus, mas que haverá um novo corpo para que a alma habite e viva eternamente, haverá. Essa é a glória do celestial. Então o profeta William Branham, ele ensinou para a gente, porque até hoje as denominações não sabem desvendar, mas nós sabemos que existem 3 corpos. Existe o corpo terrestre, este corpo que nós estamos aqui. Existe o corpo celestial ou teofânico. E existe o corpo glorioso. Então Deus deu um corpo para você viver aqui na terra. Deus deu outro corpo para a pessoa ficar com ele na 6ª dimensão. A alma entrar nele quando a pessoa morrer, aguardando a ressurreição. E Deus vai dar o corpo glorioso quando ressuscitarmos. Quando os mortos ressuscitar, eles terão um corpo glorioso. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e piscar de olho. Então, transformados nesse corpo glorioso para viver eternamente. Jesus, ele quando ressuscitou, ele estava no seu corpo glorioso. Um corpo que nós vamos ter também, o corpo glorioso quando ressuscitarmos. Então ele ensinou 3 corpos. 3. Até hoje as pessoas não sabem disso. O mundo denominacional não sabe. Eles ficam todo embaraçados e não sabem. Mas nós sabemos. Estou aqui na terra. Esse corpo vai descer para o pó. Viemos do pó e ao pó tornaremos. Mas a alma sai. Aí vai para onde a alma?
para um corpo chamado corpo celestial, teofânico, na sexta dimensão. Aguarda. Quando for acontecer a ressurreição, este corpo desce, pega os 16 elementos da terra, forma o corpo glorioso, e aí você vive eternamente. É um corpo cheio de glória, cheio de poder. Amém. Não terá mais corrupção, não sofrerá mais dor. É o corpo que você vai viver eternamente. Mas eles não compreendiam. E assim, como é que acontece isto? Você morre e ressuscita como? Aí o apóstolo Paulo vai explicar. Ele diz, olha, ele começa dizendo assim, ó, mas se alguém diz que Cristo, como ressuscitarão os mortos e como o corpo, como que o corpo virão, insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Olha só. Só existe ressurreição se houver morte. Para isso, Cristo teve que passar pela morte. Para quê? Para poder vencer o poder da morte. E aí, Cristo sendo as primícias, o primeiro a ressuscitar, ele está mostrando que haverá mais ressurreições. Então, ele foi o primeiro a ressuscitar, vencendo o poder da morte. Para quê? Para que os filhos de Deus também venham um dia a ressuscitar também. Então ele foi as primícias, ele foi o primeiro a ressuscitar. Mas primeiro ele teve que ir à sepultura. Então o apóstolo Paulo diz, olha, se você pega uma semente, e você pega essa semente, seja um grão de trigo, seja um grão de milho, ou qualquer outro grão, e você lança na terra, olha, se aquele grão que está ali, ele não apodrecer, não morrer, a vida não sai, a vida não brota. Então, lança-se aquele grão e a vida que está ali vai brotar para formar um novo corpo. Agora, um pé de milho. Mas ele primeiro tem que morrer, tem que apodrecer, para que a vida dele brote de lá. Então Paulo está dizendo, olha, nós vamos ter que ir para a sepultura, vamos ter que descer, para que essa vida que está em nós possa um dia ressuscitar. Aí eles pensavam assim, é o mesmo corpo que eu vou ter, um corpo com carne e sangue? Aí o apóstolo Paulo diz, carne e sangue não é do reino de Deus, não. É um corpo, pode ter a sua mesma fisionomia, quando você tinha 20 anos, mas é um corpo glorioso, incorruptível, diferente desse daqui. Estão entendendo? Porque assim, existem árvores perenes e árvores que não são perenes. Chama de perene porque ela vive assim, tem árvores que vivem 1000 anos. Mas se pegasse um pé de milho, você planta ele, nasce o pé de milho. Olha, o pé de milho sabe que ele tem que nascer, ele tem que frutificar e tem que morrer. Mas quando chega o tempo dele morrer, ele joga a vida no grão de volta, no fruto. Porque ele sabe que agora ele vai ter que morrer. Ele vai ter que sair de cena. Mas a vida vai para o grão para poder ter outros pés de milho. Estão entendendo? Mas então todos nós sabemos que vamos morrer. Um dia vamos cair. Mas eu quero ter a certeza de um dia poder ressuscitar e ter uma nova vida. Estão entendendo? A árvore, Deus deixou essa inteligência nela. Ela sabe que vai morrer, então ela joga a vida no grão. Para ter outras vidas. Para ter outros pés de milho. Para ter outros pés de feijão. Então, no grão é que está a vida. Então o grão é jogado aonde? Na terra. Então ele surge com a nova vida. Nós, Paulo diz, vamos cair, mas será que vai terminar ali? Não. Vem uma nova vida. Você vai ressuscitar para ter um novo corpo. Não essa carne e esse sangue. Não vai para o céu com tripa e tudo, não. É um novo corpo feito por Deus. Aí diz, assim como trazemos a imagem do terreno, trazemos a imagem do celestial. Estão entendendo? Amém. Então, por isso o apóstolo Paulo vai. Ele diz assim, ó. Porque de vez em quando, a igreja católica surge com algumas coisas assim. Ela diz assim, que a freira tal, abriram o caixão dela e a mulher estava intacta. Ora, gente, isso é uma mentira, isso é uma blasfêmia.
Isso aí é passar por cima das Escrituras e ultrapassar todos os limites, porque o único corpo da terra que não viu corrupção foi Jesus Cristo. Salmo 16, não deixará minha alma na morte, nem permitirá que teu santo veja a corrupção. Quando você diz que um mortal aqui na terra, que veio para a terra, tem um corpo terrestre, e esse corpo terrestre vai ficar podre, porque por mais que você pegue um corpo, e lacre ele lá, pode lacrar aquele corpo ali, todo, botar lá na terra. Quando você abrir aquilo ali, tá podre lá dentro, porque o próprio sistema imunológico seu, que te defende aqui, quando você morrer, ele vai te comer. Então nós, seres humanos, os nossos corpos vão apodrecer. Isso é a maior blasfêmia que já existiu. Encontrar a freira tal, abrir o caixão dela, o túmulo dela, estava intacta. Ora, gente, isso é blasfêmia. O único corpo que não viu corrupção, Jesus Cristo. O único corpo, o corpo do apóstolo Paulo que escreveu isso aqui, apodreceu. Porque Pedro, Paulo, João, os homens de Deus que tem, todos eles estão aguardando a ressurreição. Mas só tem um que ressuscitou. Quem? Cristo. Por isso as pessoas botam glória demais no homem. Não pode, gente. Só Cristo merece a glória. Porque o único que ressuscitou foi Cristo. O único. Então o apóstolo Paulo disse, olha, ele diz assim, nem toda carne é a mesma carne. Porque as pessoas têm noção assim, como é que ressuscita? Ressuscita em outro corpo? Aí existe a doutrina da reencarnação, né? Que você morre aqui, você pode ressuscitar como um cavalo, como uma vaca, como um cachorro. Aí você vai reencarnando, reencarnando, até chegar ao karma, à perfeição. Não. Não pode. Porque o apóstolo Paulo diz, nem toda carne é a mesma carne. Alguma é carne de homem, outra é carne de animais, outra é carne de peixe, outra é carne de aves. Há corpos celestes e corpos terrestres, é uma glória mas um é a glória dos terrestres, outro é a glória do celeste. Um é a glória do sol, outro é a glória da lua, das estrelas. Aí ele vai dizendo, ó, assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita em incorrupção. É assim, ó, esse corpo aqui é corrupto, é podre e fede. Mas no dia que esse corpo vai cair, eu tenho esperança de um novo corpo que nunca mais vai feder. Que nunca mais será podre. Que nunca mais terá uma fraqueza. Corpos de animais são corpos de animais. Corpo celeste, ou o sol, a lua e as estrelas, Deus fez assim. Mas nós, corpos, os nossos corpos são assim. Não pode ressuscitar como outro corpo, não. É com um corpo que tem a sua fisionomia, que tem a sua imagem, mas um corpo totalmente glorioso. Amém? Vocês estão entendendo? Então observe. Aí ele vai e diz assim, olha, assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita em... Aqui, ó. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita em incorrupção. Nunca mais vai ter corrupção. Semeia-se em vergonha, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Sim. Quando eu tinha 20 anos, qual era a minha imagem? Vai ser a mesma imagem que quando eu tinha 20 anos, o novo corpo. Mas só que não vai ter fraqueza, não vai ter vergonha, não vai ter dor, não vai ter nada disso que este terrestre traz. Amém, irmãos? Aí ele segue. Olha. Corpo natural é limitado ao tempo e ao espaço. Mas o corpo glorioso que nós vamos receber, tempo e espaço, ele não será limitado. Então ele segue. Aí ele diz assim, ó. Assim, está também escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Olha só. O primeiro foi feito do pó da terra, e Deus soprou nele o fôlego de vida, ele passou a ser alma vivente. Mas o último Adão, que é Cristo, ele não foi feito alma vivente do pó da terra, ele foi feito espírito vivificante. Ou seja, espírito encarnado. Deus se encarnou em carne humana.
Então ele aqui vai fazer a comparação entre Adão e Cristo. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural, depois do espiritual. Então o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós aqui? Ele vai dizer assim, 2 homens, Adão e Cristo. O primeiro Adão e o último Adão. O que o primeiro Adão faz? O primeiro Adão traz para nós a imagem física, o pecado e a morte. Todos nós que estamos aqui na terra, temos a imagem física do primeiro Adão. Ele trouxe a imagem terrestre, o pecado e a morte. Mas Cristo traz a imagem celestial, a vida e a benevolência. Então Adão traz isso. E Cristo traz o quê? Adão trouxe morte. Cristo trouxe o quê? Vida. Adão trouxe a imagem do terreno. Cristo traz o quê? A imagem do celestial, do glorioso. Adão trouxe o pecado. Cristo traz a libertação do pecado. Todos pecaram em Adão? Sim, mas todos são libertos em Cristo. Ele vai dizer assim, todos morrem em Adão? Sim, mas todos aqueles que creem vivem em Cristo. Tem vida em Cristo. Como Adão legou a morte, trouxe a morte, todos vão morrer por causa de Adão. Ele compartilhou para nós a morte. Mas aí vem um que vai compartilhar o quê? A vida. O que Adão legou? O que Adão trouxe? A morte. Mas o que é que Cristo vem trazer? A vida. Podemos seguir em frente? Amém? Adão trouxe para nós o quê? Nós viemos ao mundo envolto na derrota de Adão. Ele foi derrotado pelo pecado, no dia que comer certamente morrerás. Foi derrotado. Mas Paulo diz, mas eu estou envolto na vitória de Cristo. Todos viemos envolto na derrota de Adão, sim. Mas também podemos estar envolto na vitória de Cristo sobre a morte. Adão trouxe o pecado, morte e prisão. Cristo tem a tarefa de vencer o pecado, a morte e trazer a vida. Então, trouxemos a imagem de Adão do terreno? Sim. Mas vem o último Adão, que é Cristo, para trazer a imagem do celestial. Se viemos aqui, somos terrenos, mas também podemos ser celestiais através de Cristo. Então, olha só. Ele vai prosseguir e diz assim, ó, mas não é o primeiro espiritual, senão natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também são os celestiais. Aí ele diz assim, ó, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então assim, carne e sangue, nós somos movidos por isso, não herda o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção, jamais. Para poder eu herdar o reino de Deus, esse corpo vai ter que cair. Vai ter que virar pó. Porque ele é corrupto. Ele vai ter que cair. Vai ter que virar pó. Para poder ter um corpo que não tem corrupção. Para poder ter um corpo agora cheio de honra, cheio de glória, para viver eternamente. Então você observa assim.
O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu digo isto para vergonha vossa, que vocês ainda não compreendem estas coisas. Não compreendem essas coisas. Ele estava dizendo para os coríntios. Então, alguns ali estavam pensando que não havia ressurreição de mortos. E a gente só entende, eu só compreendi o que era o novo corpo quando conheci a mensagem do profeta William Branham. Aí você sabia o que era o novo corpo. Que até o próprio William Branham, antes de ser revelado para ele, ele não entendia como é que era isso. Então ele pensava assim, tinha Neville, que era o pastor, juntamente com ele no Tabernáculo Branham, o pastor do Tabernáculo Branham. Aí ele dizia, quando a pessoa morre, como é que eu vou ver Neville? Será que ele vai passar por mim como uma nuvem assim? E eu também serei uma nuvem, e ele passará por mim, eu passarei por ele? Não. Aí Deus mostrou uma visão para ele, que nós vamos ter corpos, quando ele foi além da cortina do tempo, e viu aquelas pessoas lá. E ele viu uma moça que ele tinha ganhado ela para Cristo quando ela tinha 90 anos de idade. E agora ela estava em um corpo de uma jovem de 20 anos. Era a fisionomia dela quando ela tinha 20 anos de idade. Não era aquela cara de velha, era aquela cara de jovem. Então ele viu que nós vamos ter corpos. E vamos nos reconhecer. Mas é um corpo totalmente glorioso. É um corpo que a beleza e a juventude não passará mais. Esse aqui passa. Amém? Vocês estão bem aí? Dá para a gente continuar? Estou com meia hora só, viu? Amém, né? Porque senão eu quero ser posto para frente também, né? Para poder pregar, né? Amém? A beleza e a juventude desse aqui passa. De qualquer pessoa. Mas o de lá não passa. É o que Paulo diz aqui, quando ele diz assim, ó. Semeia-se em ignomínia, ressuscita em glória. Não é, olha. Ninguém, por mais que faça tudo nesta vida, vai manter a beleza da juventude. Agora o corpo glorioso, não precisa você fazer nada, você vai manter a beleza da juventude. Vai manter a mesma beleza, porque não envelhece. Aí ele diz assim, semeia na desonra. Esse corpo aqui é cheio de paixões, de prazeres, de tudo isso. Aí ele disse, vai ressuscitar em incorruptível. Semeia-se um corpo fraco, e que esse corpo aqui é fraco, um germe bem pequenininho pode matar a pessoa, um vírus bem pequeno pode matar a pessoa, é fraco. Ele diz, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Então esse corpo que nós temos aqui, é cheio de fraqueza, mas o corpo glorioso será cheio de poder. Então ele diz, semeia-se o corpo natural e ressuscita o corpo espiritual celestial. Então ele está dizendo assim, você vai ter um corpo que nunca mais vai morrer, um novo corpo, cheio de glória, cheio de poder, cheio de força. Porque o corpo aqui nosso passa por tantas coisas e sofremos tantas coisas. Mas aí, está dizendo, existe uma esperança de não terminar ali. Senão seríamos miseráveis. Senão seríamos miseráveis. Então ele está dizendo assim,
Você veio ao mundo, trouxe a imagem do primeiro Adão. E o primeiro Adão trouxe para você um corpo terrestre, pecado e morte. Mas também você vai ter um novo corpo, semelhante ao último Adão, Cristo, que traz o quê? Ressurreição, vida e um novo corpo para você viver eternamente. Adão não trouxe um corpo para nós, terrestre? Cristo vai trazer um corpo glorioso. Adão não trouxe morte? Cristo vai trazer vida. Então Paulo está dizendo assim, ó, a esperança, tem que depositar toda a esperança, toda a fé, toda a confiança em Cristo, que só Ele pode dar esse novo corpo. Porque por mais que fizermos aqui, não tem jeito. A esperança está em Cristo. Não tem outro meio. Para ter vida eterna, só Jesus Cristo. Então assim, conta-se uma história que é assim, que um homem queria explicar para o outro como é que era a ressurreição. Aí, no tempo da guerra, lá na Inglaterra, houve uma igreja que foi bombardeada, jogaram bombas naquela igreja lá e acabou com tudo. Passou-se 3 meses, veio uma chuva, e naquela igreja lá, as ruínas que estavam lá, onde caiu as bombas, começaram a nascer pés de milhos. Algumas sementes de milhos que estavam ali, caiu na terra, a chuva veio e começou a nascer. Então as pessoas disseram assim, aquela pessoa disse, está vendo ali, ó? Nem mesmo as bombas, nem o desastre, conseguiu fazer com que aquela semente não brotasse. E assim também é para o cristão. Nem mesmo as tribulações, problemas, desastres, tantas coisas, fará com que ele não ressuscite. Nada vai impedir. Porque esse é um poder que vem de Deus. E nada impede o operar de Deus. Vamos ficar de pé. Pai, nós agradecemos a Ti. Tua palavra é a verdade. A verdade que liberta. Unja os nossos ouvidos a cada dia para receber esta verdade. Precisamos dessa verdade, desta palavra, porque essa palavra é quem traz força, é quem nos inspira, é quem nos dá coragem para prosseguir avante. Ajuda, Pai. Assim como trouxemos a imagem do terreno, nós queremos trazer a imagem do celestial. A Tua imagem. Adão nos legou a imagem terrena, mas o Senhor vem nos legar a imagem celestial, gloriosa. Que nossa esperança, nossa fé, tudo esteja baseado nisto. Na ressurreição. Um novo corpo. Um corpo cheio de glória, de poder e de vigor. Se não houvesse este prêmio, meu Deus, não adiantaria lutar. Cada pessoa que luta, cada pessoa que faz as competições, estão em busca do prêmio. Verdade. Nós estamos na luta também. Existe um prêmio a alcançar. Que prêmio é este? A ressurreição que nos dá vida eterna. Então Paulo disse assim, se não houvesse a ressurreição, eu pararia agora mesmo de lutar. Eu não enfrentaria feras, e não valia a pena lutar. Mas como há uma ressurreição, e Cristo nos dá a vitória, então vale a pena lutar. Porque Cristo teve a tarefa de vencer o pecado, a morte e trazer a libertação para nós. E vencendo o pecado, vencendo a morte, Ele garante para nós a ressurreição. Louvado seja o Teu nome. Abençoe cada um, meu Deus. Fortaleça cada um e ajude a cada um, meu Deus. Que nossa esperança esteja na ressurreição. Naquele corpo glorioso.
onde nunca mais teremos dor, nem pranto, nem sofrimento, nem problemas. A vergonha, a corrupção, as tristezas, tudo acabará. E viveremos eternamente. Abençoe cada um e fortaleça. Se houver um amanhã, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guie e nos livre de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O nosso contato para qualquer dúvida é 83 98806 4810. Estamos à sua inteira disposição. Shalom.